Bom dia, boa tarde e boa noite. E aí, torcedor, tudo bem com vocês? Vocês estão vendo aqui, né? Tô com a camisa amarela em comemoração ao meu carrasco desse domingo, o Mirassol. Bem, pessoal, como vocês viram aí na capa do vídeo, eu tenho um recado importante para você, torcedor do esporte, exclusivamente para o torcedor do esporte. Agora eu só vou dizer no decorrer do vídeo. Então assiste todo ele aí e vocês vão saber que recado é esse. Eu quero dar aqui meu alô para Lúcio das Frutas, aí na redondeza da encruzilhada aqui em Recife, Campo Grande. Quem vê o Lúcio é das Frutas pode comprar de boa qualidade. Todo tipo de frutas ele vende, viu? Vende laranja, banana, uva, enfim. O que você quiser tem lá num preço maravilhoso. Quero dar também aqui, deixar esse vídeo para meu amigo, vários amigos, né, que eu tenho, graças a meu bom Deus. Ao melhor garçom de Recife, que é o Alberto Roberto. Quero dizer também, dar meu alô para meu amigo Roberto, que trabalhou comigo na Esposende Calçado, só que ele era chique, né? Trabalhava lá na ADM. Quero dar um alô para ele. Quero dar um alô também para meu amigo Del. Del, tamo junto aí. Vou te entregar teu pendrive aí esses dias. E falar do esporte, né, gente? O que falar do esporte? Um eleitor mandou para mim, um inscrito mandou para mim uma coisa interessante. Era alguém batendo num leão já caído, morto, e um outro dizendo, não bate não que já está morto. Então, não é questão que nós que em algum momento temos um canal no YouTube famoso, que não é o meu caso, com muitos seguidores, que não é o meu caso ou não, esteja batendo no esporte. Não é isso. A gente está dizendo o que a gente acha, o que está acontecendo com o esporte. Porque quem é torcedor verdadeiro do esporte, os mais novos nunca viu uma fase tão horrível que o esporte está passando. A gente que tem mais amadurecimento, a gente já viu uma fase horrível que o esporte já passou. Ou se não, várias fases ruins que o esporte já passou. Mas nada comparado a isso. E mais uma vez, né, insistindo, está parecendo até clichê. Mas é esse clichê que tem que ficar, por isso que é o nome, clichê. Tem que ficar na memória do torcedor do esporte. Tem que ficar na memória do torcedor pernambucano. Que o esporte precisa urgente, já passou de ser urgente, de um treinador. Precisa tirar esse cara aí, esse mané, eu chamo ele de mané, esse cara não é treinador, né? Esse mané daí. Aí alguns podem me perguntar, mas Isaías já trocou três, era Souza, Pepa e agora esse mané do Antônio Oliveira. Cara, nenhum dos três é treinador, nenhum dos três, nível zero, esses caras não são treinadores. Então, o esporte ainda não trocou para um treinador, um verdadeiro treinador. O esporte está trazendo apostas erradas. Que é por isso que é bom você sempre acompanhar o raciocínio de quem está falando. Ou você me acompanhar nos vídeos. Quem me acompanha nos vídeos sabe do que eu venho sempre batendo na tecla. Sempre batendo. Para vocês terem uma ideia, que eu falo até aqui, até um inscrito que brinca comigo. Ah, tu é torcedor de rádio. Tu não é mais sócio, não é mais sócio do esporte. E não sou mesmo, não. Eu não sou mais sócio do esporte, não. Eu insisto mais uma vez em dizer que muitos já sabem, quem já me acompanha, quem é pela primeira vez vai saber agora. Eu era sócio 87 do esporte, eu pagava R$ 120 por mês. R$ 120 por mês. Para ser sócio do esporte. Ah, tinha algumas vantagens, tinha, mas eu era sócio do esporte. Deixei de ser sócio do esporte, quem bem lembra bem, aquela partida contra o Vasco, aqui na Ilha do Retiro. Veja bem quanto faz tempo. Contra o Vasco, que Ranieri, aquele maloqueiro que jogou no Santa Cruz, fez um gol e foi para a torcida, deu aquela maior zorra, Mendonça, o Sport terminou perdendo esse jogo. Mas antes desse jogo, eu já não era mais sócio do esporte. Porque foi a greve que eu fiz. Eu disse, sabe uma coisa, eu não vou mais pagar não. Para ver, na época, eu não gostava do jogador que jogava no esporte. Então eu disse, eu não vou mais torcer para o esporte enquanto esse cara tiver. Ele foi para o Bahia, mas o esporte continuou com os mesmos erros. Então, desse ano para cá, eu não sou mais sócio do esporte. É uma greve branca, né? Se eu não posso fazer coisas reais, como trocar um treinador, trocar um jogador, né? Eu posso deixar de pagar. Então pronto, foi isso que aconteceu. Então por isso que eu tenho um recado para você, torcedor do esporte. Agora só vou dizer no decorrer do vídeo. Eu tenho um recado para você, como diz aí na. Então, pega esse vídeo,
Compartilha com teus amigos, compartilha nos teus grupos, que os torcedores do esporte vão querer saber o que eu tenho para dizer, né? Então, o que é que foi o jogo de hoje? Gente, cara, já começou errado de novo. Alguém aí me diz nos comentários que eu não sei até agora, eu posso estar errado. E se eu tiver errado, eu peço desculpas. E comigo não tem isso não. Errou, peço desculpas. Né? Eu não conheço um time da Série A ou Série B que jogue com 3 zagueiros. Eu não conheço. Porque jogar com 3 zagueiros é uma responsabilidade muito grande. Você tem que ter 3 zagueiros bons de saídas de bola. Você tem que ter 3 zagueiros com uma boa leitura de jogo. Então, quando esse Mané entrou com 3 zagueiros, eu disse, ó, mais uma derrota. Mais uma derrota. Porque não há condições de jogar com 3 zagueiros, porque o futebol brasileiro não está acostumado a isso. E falar em futebol brasileiro, eu não falei nesse técnico brasileiro, nesse técnico que vai ser da seleção brasileira, que eu acho a maior aberração esse Ancelotti. Gente, é porque vocês não têm a noção. Vocês, infelizmente, algumas pessoas não buscam informações. Algumas pessoas falam por falar. Né? Escuta, é feito Maria vai com as outras. Escuta alguém dizer e sai replicando. O que esse cara exigiu para vir para o Brasil? O que esse cara exigiu para vir treinar a seleção brasileira? É um absurdo o que esse cara pediu. E é um absurdo que a CBF está dando a esse cara. Então, para que gastar esse dinheiro todo se nós temos treinador aqui no Brasil? Por isso que em momento nenhum eu falei nesse cara, entendeu? Nesse italiano aí. Porque, na minha visão, não existe condições nenhuma de trazer um cara de fora. Porque o que está faltando na seleção brasileira é um verdadeiro treinador, mas não é treinador vindo de fora com suas ideias malucas, não. É um treinador que bota moral no jogador. É um treinador que tem a moral de escalar o time que ele quer. É um treinador que tem a moral para dizer para o jogador: se você não quer jogar, você saia. Mas enfim, eu não quero falar nesse cara não, que é outra aberração. Esse Lancelotti aí. É outra aberração. Então, torcedores besta que vão para campo ver a seleção brasileira jogar com esse cara. Bem, então, voltando ao esporte. Então, o jogo com 3 zagueiros. Olha, meu bem, eu vou explicar em mãos para vocês entenderem que o sistema 3 zagueiros, ele é bom. Mas para quem sabe executar. Vamos lá. 3 zagueiros, 2 volantes. Meu amigo, você faz quase uma linha de 5 que é inevitável qualquer ataque entrar ali. Mas quando você não tem pessoas para fazer isso, se torna uma aberração. É o que está acontecendo no esporte. E outra, se ele tinha que fazer os 3 zagueiros, por que ele não bota Thierry? Por que ele não bota o João Carlos, que são os 2 zagueiros melhores do que o esporte tem? Que loucura é que esse cara tá fazendo, velho? Que loucura esse cara tá fazendo? Porque na minha concepção, se ele quer botar 3 zagueiros, seria Chico, Thierry e João Carlos. Eram os caras que vinham jogando, que o Sport não vinha bem, mas eram os caras que vinham segurando a batata lá atrás, que era Chico e João Carlos. E com o Thierry agora voltando, né? Voltando agora que eu digo já de uns 2 jogos de contusão. Bota os 3, cara, não, ele bota os piores que o Sport já tem. Porque se você for observar esse Antônio Carlos e o Lucas, ele não tem, Antônio Lucas, ele não tem condições nenhuma de jogar, os caras não sabem. Eles ficam perdidos na bola quando pegam uma bola. Né? E outra, um cara que eu dizia vai dar certo, mas que muita gente vinha criticando ele, eu estava até me esquivando. É o goleiro Kaique, infelizmente não dá. Não dá, infelizmente não dá. Ele, com Cabral Neto, né? Que agora eu vou falar dessa porcaria dessa televisão, mas eu vou falar porque parece que os caras estão mudando de lado. Vai. Brasil, então, tudo na vida é política. Tudo, não adianta. Eu já insisti aqui em dizer, você que está do outro lado, de haver esse cara com esse papo chato. Meu amigo, se você não quiser se inteirar na política, se você não quiser entender o que a política é, você não vai conseguir entender porque está faltando carne na tua mesa.
Eu acompanho, não digo 24 horas porque eu trabalho. Eu trabalho 8, 10 horas dia. E não tenho um tempo exclusivo para me dedicar a certo tipo de coisas. Mas o mínimo que eu sei é que eu já vinha dizendo, o Brasil entrou no caos. Eu vinha dizendo que o Brasil entrou no parafuso, o Brasil entrou no caos. Isso tem a ver com política. Então, essa televisão nojeira, que eu vou falar agora o nome dela, que eu tenho até nojo de falar o nome dela, Globo. O comentarista Cabral Neto, que é pernambucano, começou alguns jogos a dizer que realmente falta treinador no esporte. Criou coragem, mas criou coragem porque tem uma revolução política aí acontecendo por trás, que eu não vou me alongar no que é. Ele é um cara super inteligente, mas é um cara manobrado. Sabe aquele cavalo que só vai para onde você quer ir? Aí ele agora está abrindo, dizendo a verdade. Que não é a minha verdade, é a verdade dos fatos. Eu não falo verdade, eu falo fato. Fato é fato. Então, Kaique França não dá, realmente não dá. Ele não é. Ele é um goleiro, qualquer goleiro, ele não traz algo novo, como o Magrão trazia. Magrão fazia defesas espetaculares. E Kaique França, meu Deus, é uma bola que ele dividiu com o jogador, que ele quase que se machucou de H, aquela bola estava na mão dele. É porque, assiste o jogo, quem que puder, assiste o jogo novamente, esse lance. Observe que ele segura a bola e solta, velho. É impossível acontecer com um negócio desse. Então, veja bem, o Mané, toda vez que eu chamar Mané, treina esse treinador então no esporte. Ô Mané, se o cara não dá, se falam, mas Thiago Souto é pior, bota o cara, bota o reserva pra jogar, velho. Pode ser que esse cara acenda a luz e seja a solução. Troca, bicho. Não sei não, velho. É revoltante não entender por que ele não troca. Vamos lá. Falamos da defesa, né? Os três zagueiros. Hereda. Hereda, pô, deixa de ser inocente, Hereda. Porque assim, todo profissional, cara, estuda, exemplo, eu vou vender sapato. Então, eu vou estudar o que é um sapato, porque é feito, como é feito, para que serve. Eu vou dirigir, eu vou estudar como eu devo dirigir, como eu devo me comportar perante se for motorista de passageiro ou cliente, enfim. Se eu sou um engenheiro, eu vou estudar como é que eu faço aquela ponta, enfim. E tem que ter um estudo, então o jogador tem que estudar com quem você vai jogar, velho. Com quem vai ser? Esse lateral esquerdo do Mirassol, que fez o pênalti, que esse cara já jogou no esporte. Eu não gosto também de falar, não. Nomes que eu não gosto de falar, não falo. Não. Mas todo mundo deve saber aí que ele fez o gol de pênalti. Esse cara tem raiva do esporte. Eu não observo esse cara de agora, não. É porque você, torcedor, também não tem uma obrigação de estar estudando. A gente que gosta de falar de futebol é quem sai pesquisando. E aí tem que passar para vocês. Então, esse cara, nos times que ele já jogou, São Paulo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, enfim, toda vez que ele vai jogar com o esporte, ele joga com raiva. Então, Hereda, ele quase que te ferra, parceiro. Naquela pisada que ele deu. Então, porra, se tu sabe que o cara é malicioso, ferra o cara, não vai na malícia, parceiro. Vai na malícia. Aí foi com perna de moça, quase que se complica. E uma prova disso, que quando ele fez o pênalti, quando ele foi para cobrar o pênalti, ele deu com raiva, parceiro. Ele não gosta do esporte, então, pô, se eu vou jogar contra um cara que não gosta do clube que eu gosto, que eu jogo, eu sei que ele é malicioso, eu vou na malícia com ele também, parceiro. Porque se eu for besta, ele termina me ferrando. Cariús, pô, o que aconteceu contigo, velho? Eu espero que esse pênalti que você fez involuntariamente, não sei, não tenha nada a ver com o teu passado, velho. Porque, cara, é leitura de jogo, Cariús. O cara lança, parceiro.
Tu sabe que ele não ia alcançar a bola, porra. A bola tava muito alta, parceiro. E outra, ombro com ombro não é falta não. Mas ombro nas costas é falta, velho. Tu não sabe disso? Não sei quantos anos de futebol. Meio de campo, Zé Lucas e do Lopes. Cara, me digam o que é que do Lopes joga. Pelo amor de Deus, velho. O cara não joga nada, parceiro. Então, velho, tu tem Artício lá no banco. Tu tem Rivera lá no banco. Por que não bota esse cara junto com o Zé Lucas? Coitado do garoto. Olha, se fosse um outro volante do esporte. O esporte vinha levando. Todas essas partidas estavam perdendo, sim, mas era de goleada. É porque esse menino tem muito fôlego ainda e sai correndo feito uma barata doida. Você pode observar o jogo do cara. Ele sai correndo feito barata doida, querendo pegar, pedindo bola, assim. Quer dizer, tu tem que ter um cara do lado dele que não seja o Sérgio Oliveira, que Sérgio Oliveira não faz falta nenhuma ao esporte, para ajudar o garoto. E outra, o Mané, traz o Lucas Lima para o meio de campo, para ele compor o meio de campo, não é para ele compor o ataque, compor o meio de campo. Por quê? Ele compondo o meio de campo, vai ser ele, o Lucas Lima, o cara que vai girar a jogada, o maestro do campo, que ele sempre foi. O Sport subiu para a Série B por causa de Lucas Lima, cara. Por causa de Lucas Lima. Aí não. Ele puxa o Lucas Lima para uma ponta que ele não gosta de jogar. Aí Lucas Lima ó, fica perdido. Quem me acompanha sabe que eu disse a tu, Lucas Lima. Esses caras, eu falava do outro, do Pepa. Esses caras vão acabar com o teu futebol. Um tentou, não conseguiu, saiu. E o outro agora está tentando a mesma coisa. Os caras são portugueses. O português nunca, com exceção do seu Vasconcelos, que foi o dono da Esposende, e desse seu Figueiras, que era o dono da Figueiras Calçados, os portugueses não vieram levar o que o Brasil tem de melhor, velho. São portugueses os caras. Pepe é português, Antônio Oliveira é português. Então, porra, bota o Lucas Lima, velho, no meio para ele ser o distribuidor de jogada. Pablo, dá um tempo a cada um. Bota Pablo no primeiro tempo, não dá, tira Pablo, bota outro no segundo tempo, sei lá, paciência, o outro centroavante, traz um cara do sub-20, bota pra jogar, porra. Tu tem que mudar, não é rodar elenco, é diferente. Eu não tô dizendo, mas tu não falava que rodízio não dá certo. Não é rodar, ô mané. Rodar não é rodar, não é rodar. É substituir. Agora, substituir certo, não como ele faz. Não como ele faz, cara. Porque é absurdo, velho. É um absurdo o que esse Mané vem fazendo com o Clube do Esporte. É absurdo. E aí, gente, dá o like, se inscreve, compartilha. Vai aí, pessoal, ajuda aí, pô. Compartilha para teus colegas, para teus amigos. Pronto. Compartilha até para aqueles que tu não gosta. Para tu ver, olha aí, ó, segura essa bomba. Ajuda aí para ver se a gente aumenta mais aí. Então, é isso que eu tinha que falar do esporte, né? O Náutico ontem empatou com o ABC lá em Natal. Vou pegar uma colinha aqui. O Náutico empatou com o ABC lá em Natal. E o Retrô perdeu do Guarani em casa, lá na Arena Pernambuco, por 2-0. A situação dos clubes de Pernambuco não tá bom. Não está bom. Meu Deus do céu. Os caras não ganham, eu sei não. É brincadeira esse Esporte Santa Cruz de Náutico. O Náutico está em 11º e o Retrô está em 17º. E o Esporte, como está lá, tá lá por baixo. E hoje a gente está gravando esse vídeo no domingo, né? O Santa Cruz às 5 horas joga com o Ferroviário em casa. Eu arriscando um palpite, o Ferroviário é um time bom. Mas o estádio quase, né, com mais de 20 mil torcedores. Deixa eu arriscar aqui, eu vou arriscar, eu vou arriscar aqui. Esse jogo vai ser empate. Espero que o Santa Cruz ganhe, né, para almejar o que eles tanto vêm atrás.
São 4 anos na Série D, né? Mas eu acho que esse jogo vai ser empate. Se não for, parabéns Santa Cruz, beleza? Gente, esse vídeo também aqui vai para meu amigo Evanilson, que vem dando uma força enorme aí a gente, aí nos ajudando. Eu agradeço aí pro seu Evanilson. E é isso aí, gente. E o recado que eu queria dizer para vocês era, do seu esporte, deixa de ser otário. Deixa de ir para campo.